Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no domingo que finaliza, ou melhor dizendo, finalizou ontem, sábado, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o conhecido Oitavário da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E para falarmos um pouco sobre o que aconteceu e para falarmos um pouco sobre a dimensão ecuménica da Igreja, temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, e o Dr. João Luís, da Igreja Católica. E com eles vamos falar, e eu começo por agradecer a disponibilidade, já são habituais no nosso tempo de encontro aqui, mas agradeço a vossa presença para falarmos de alguma coisa que vos motiva bastante em áreas diferentes no sentido geográfico. O João Luís aqui na zona de Lisboa, a pastora Maria Eduardo mais na zona da Figueira da Foz, onde muitas atividades ecuménicas têm lugar nesta semana. A minha primeira pergunta é: estão satisfeitos? Correu bem a semana de oração? Sim, a semana em Lisboa costuma ser marcada por dois acontecimentos principais. Por um lado, a vigília ecuménica que os jovens promovem sempre dentro do sábado, que decorre no Oitavário. Este ano tivemos 2 sábados, portanto correu no primeiro sábado, com muita afluência de jovens e uma participação muito animada. E depois, ontem, o Encontro Cristão em Sintra, que também já acontece há vários anos e que reúne também uma grande multiplicidade de igrejas e comunidades com uma clara participação muito forte também do universo evangélico. Portanto, e que tem também uma dimensão longa de preparação, portanto, e é um caminho também de encontro e de trabalho em conjunto que já acontece há muito tempo, e depois uma dimensão muito festiva, no fundo, com o momento à noite, que reúne a música, o teatro, os testemunhos, portanto, e que é sempre um momento muito congregador. E na zona da Figueira, pastora Maria Eduarda? Na zona da Figueira nós realmente fazemos uma semana de oração. Este ano fizemos 5 celebrações em paróquias tanto católicas como protestantes, e o interessante da zona centro é que existe uma caravana ecuménica, ou seja, há pessoas que vão às 5 celebrações. E é uma alegria estarmos juntos. E ainda esta semana estávamos a falar que, para além da comunhão e do louvor, é quase também uma semana teológica, porque em cada celebração há 2 homilias, normalmente uma católica, outra protestante, e no fundo, sobre os mesmos textos, ouvimos 10 homilias, o que é muito bonito e muito profundo também, como várias pessoas com várias sensibilidades, de várias comunidades locais e de várias igrejas, porque na zona centro, para além da Igreja Católica e Presbiteriana, também temos a presença da Igreja Ortodoxa e da Ictus, uma igreja de Lisboa, mas que o pastor, que começou quando estava na Figueira esta caminhada, continua a caminhar connosco. E então é uma semana em que se louva, em que se canta, em que há confraternização, mas que também há um despertar teológico. A semana, obviamente, não se esgotou em Lisboa nem na Figueira, por todo o país, começando no dia 18 pelo Encontro Nacional que teve lugar na Igreja Anglicana do Torno, em Vila Nova de Gaia. E hoje que termina em Setúbal. Portanto, okay. Hoje à tarde, em Setúbal, haverá também o encerramento da semana com uma celebração ecuménica. Muito bem. Este ano, o tema da Semana Ecuménica foi Crês Nisso, e este é o opúsculo que saiu. E eu gostaria que falássemos um pouco sobre este tema, porque é muito interessante, particularmente no contexto dos 1700 anos do Credo de Nicéia. Como é que perspectivam ou como é que viveram este tema? Bom, o tema acaba por ser muito interessante, levantar imensas questões e é também, acho que é curioso e é rico perceber que às vezes as aproximações também foram diferenciadas. Quando preparámos a vigília com os jovens, seguimos de perto a proposta celebrativa, mas a questão também era muito o que é que isto tem a ver com a vida de cada um. Portanto, como é que dizer eu sou a ressurreição e a vida diz respeito à vida dos jovens e à realidade dos jovens. Se calhar não apenas nas situações de morte ou de sofrimento ou de perda, que no fundo
são as situações que a leitura imediatamente evoca, dado que o excerto bíblico se refere ao morte de diálogo entre Jesus e Marta a propósito do falecimento recente de Lázaro, mas também todas, por um lado, as diversas situações, se quisermos, de morte em que nós precisamos de ressuscitar em termos do nosso percurso pessoal e da nossa própria vida, e depois, ao mesmo tempo, a questão que eu acho que hoje é muito pertinente e que tem a ver diretamente também com a Niceia, que é como é que dizemos aquilo que acreditamos hoje. Portanto, Niceia procura, no fundo, uma linguagem para falar ao seu tempo, e a própria Igreja sente essa necessidade de concretizar o que é que significa o mandato de Jesus, de ir e anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o que é que isto significa? E, portanto, é preciso concretizar, é preciso desenvolver, é preciso explicar, dizer naquilo que a Igreja acredita, mas hoje também o desafio é, na realidade em que estamos, como é que nós dizemos aquilo em que acreditamos numa linguagem que os homens e as mulheres de hoje compreendam, não é? É o nisto. Não é? O que é crês nisto? O que é o isto? E ao longo dos séculos as pessoas foram explicando o que era isto e se queriam ou não. E achei muito interessante que este tema fosse, que tem a ver com o aniversário, com os 1700 anos do Credo de Niceia, porque havia uma igreja que era perseguida e que agora era aceite. Então, em que é que a igreja perseguida, agora que é aceite, acredita em que e como é que se explica aquilo que se acredita? Eu acho que é muito interessante, como estava a dizer o João Luís, num contexto secularizado como nós vivemos na Europa, como é que nós traduzimos a nossa fé para um contexto no qual o cristianismo já não é maioritário. Então, antigamente, quando se dava testemunho, as pessoas percebiam mais ou menos o que era nisto. Neste momento, temos que explicar não só a nossa fé, mas também o isto. E por isso é muito desafiador. Mas isso significa... Não, claramente, isso não significa abrir mão do credo de Niceia, porque é obviamente uma dimensão histórica e resume, no fundo, o princípio da fé, mas significa ter uma certa criatividade para que novos credos alicerçados no credo niceno possam surgir. E isso é uma realidade na vida das igrejas? Eu acho que se vai procurando explicar o que é que isto quer dizer. É evidente que há ali toda uma linguagem teológica, porque na altura a procura era sobretudo, e foi esse os grandes debates do século IV e do século V, que era encontrar a melhor linguagem para dizer exatamente aquilo em que se acreditava, e às vezes as lutas eram em termos de palavras concretas, que podiam ser equívocas, que podiam não expressar exatamente a realidade em que se acreditava. Não é? Eu acho que hoje a questão é maior, que é... Isto é importante ainda para o mundo de hoje. Que importância é que tem acreditar em Deus, acreditar em Jesus? E eu acho que mais, se calhar, do que formular os credos, e se calhar aquilo também que se tornou impactante desde o início nos cristãos, é a forma como eles dão testemunho concreto na vida e no mundo. Aquilo que somos desafiados de testemunhar na carne sofredora da humanidade. Esta ideia de que é no nosso dia-a-dia, é onde estamos, que este testemunho ganha credibilidade, por muito belas que sejam as palavras, e isso é um desafio também para nós, enquanto comunidades, enquanto igrejas. É evidente que há todo um diálogo teológico e de reflexão que é importante fazer, mas há um testemunho de vida e da forma como somos cristãos no mundo e para o mundo, que eu acho que no contexto atual é o grande espaço da nossa credibilidade ou em que podemos ser desacreditados. Isso significa, por exemplo, que a dimensão ecuménica é uma manifestação desse creio, enquanto projeto de construção de uma unidade na diversidade, na riqueza da diversidade? Sim, se nós pensarmos, a Igreja era perseguida e, portanto, cresceu de acordo com a cultura, com a pregação que era feita em cada sítio do Império Romano. Portanto, quando muitas vezes nós falamos a Igreja primitiva, bom, não havia a Igreja primitiva, havia igrejas, havia linhas teológicas, e foi interessante que Niceia, a partir desse tecer tão diferente de vivências de fé e de concepção do que era Deus, conseguiu encontrar um documento que congregasse e que dissesse é a partir daqui que nós podemos construir a nossa fé. Então eu penso que Niceia foi um encontro muito ecuménico e acho que mais do que todas aquelas palavras que muitas vezes nós no dia-a-dia não as usamos, é importante perceber o que
o que é que as pessoas que pensaram naquelas palavras, qual era a sua fé e o que é que eles queriam transmitir. E traduzir isso para os dias de hoje. Claro, mas a minha questão também ia um pouco mais no sentido da dimensão ecuménica hoje, porque expressar aquilo que nós queremos. Nós podemos fazê-lo por palavras, podemos fazê-lo através da nossa vivência, da nossa forma de estar no contexto dos homens e das mulheres. E aí pergunto aí se a dimensão ecuménica que teve e esta propensão para o encontro, se é uma dessas formas visíveis de nós expressarmos naquilo que queremos. Ou seja, o creio da nossa fé é aquele que nos leva a buscar a comunhão, a buscar o encontro. Eu penso que, de alguma forma, sim. De facto, Niceia procura, e aí o professor Eduardo já o disse, portanto, o cristianismo não nasce com um credo, o cristianismo nasce numa pluralidade de recepções da mensagem cristã, com uma grande diversidade de formas de organização, de liturgias, de tudo. E, portanto, Niceia tem a necessidade de propor um texto no qual as comunidades, na sua diversidade, se reconheçam. Ou seja, respeitando a diversidade existente, encontrar algo onde todos nós nos reconhecemos e que para nós representa o essencial daquilo em que acreditamos. Não é? Eu acho que o esforço ecuménico, no fundo, é também isto, não é? Mantendo-nos ou procurando definir o que para nós é essencial e que nos une como cristãos, depois construirmos o nosso testemunho, mesmo respeitando a beleza da diversidade, muitas vezes, de expressões que foram sendo criadas ao longo da história e que hoje já não vemos, espero que não, um ecumenismo como adaptar-se ou fazer-se à imagem do outro, mas, pelo contrário, uma procura comum no sentido daquilo que nos une enquanto cristãos, na pluralidade daquilo que somos e daquilo que vivemos, e perceber que isso acontece. Para ser credível, temos que ter essa capacidade de trabalharmos juntos e de darmos testemunhos juntos. Aliás, a questão ecuménica começa precisamente já no século XIX, em torno da questão missionária. Portanto, quando é preciso anunciar para quem não conhece a realidade cristã a novidade do Evangelho e como era profundamente motivo de escândalo o fato de os cristãos se degladiarem entre si. Portanto, nós temos desde muito cedo a consciência de que a credibilidade do nosso anúncio joga-se também neste esforço ecuménico, não é? Neste esforço de reconhecermos o essencial e de conseguirmos trabalhar em conjunto, respeitando as nossas legítimas diversidades, que não são só legítimas, mas são também, se conseguirmos olhar para elas assim, uma riqueza e um dom. Eu penso que o movimento ecuménico, que até pode parecer uma coisa não muito importante, porque é antiga, eu acho que é radical e importantíssimo nos dias de hoje. Aquilo que nós vemos nos dias de hoje é as comunidades cristãs a entrincheirarem-se nelas próprias, a terem as suas visões, a terem muito pouco olhar para o outro, e eu acho que esta semana é importante para nós dizermos: nós temos uma fé que é comum, que é diversa, mas graças a Deus pela diversidade, e vamos respeitar o outro. E eu acho que este movimento, que em Portugal está um bocadinho na Rua da Amargura, acho que não está nas agendas, acho que não é uma coisa em que muitas das igrejas tenham interesse, acho que é importante levantarmos a bandeira do ecumenismo, de que num tempo em que cada um pensa nos seus próprios problemas e na sua própria agenda, é importante este sentido de olhar e ter comunhão e aprender com a diferença do outro. Claro. E isso leva-me muitas vezes a colocar esta afirmação, diria, de que o ecumenismo não pode ser visto como um programa na vida da Igreja. Será correto dizer que um cristão deveria ter um espírito ecuménico? Eu acho que sim. Quer dizer, em termos católicos, isso foi claramente assumido a partir do Vaticano II. Não é? É evidente que, ao nível do Conselho Mundial das Igrejas, esse caminho já vinha sendo feito há bastante tempo mesmo. Portanto, ele é claramente assumido no Vaticano II para dizer que a questão do ecumenismo tem que fazer parte do ADN e da forma como a Igreja está e como a Igreja dá testemunho. E de percebermos que, sobretudo nos tempos atuais, já não é a questão do sucesso da Igreja X ou da Igreja Y. É a questão da verdade e da pertinência do testemunho cristão que está em causa. Sobretudo no mundo onde, como já dissemos, que é plural também em termos religiosos, e onde a novidade cristã precisa de aparecer como, efetivamente, uma boa notícia e como um contributo,
uma mais-valia para a construção de uma humanidade, também ela reconciliada, mais respeitadora da dignidade humana, mais respeitadora da casa comum. Nós temos aqui imenso espaço onde podemos, independentemente de haver coisas que ainda temos que resolver, que temos que continuar a dialogar, temos imenso espaço para trabalharmos em conjunto e para darmos testemunho em conjunto. E não o fazermos é desperdiçar uma oportunidade. Sim, as igrejas construíram hierarquias e organizações, mas se nós pensarmos, no início, os cristãos eram aqueles do caminho. E é isso que nós fazemos. Nós estamos num caminho e temos irmãos que caminham connosco, que podem caminhar vestidos de outra maneira, que podem rezar ou orar de maneira diferente, mas se estão no caminho, este é o nosso caminho. Correto. A minha pergunta, então, é por que nos restringimos, em termos ecuménicos, tantas vezes à Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos? E por que é que essa semana não levanta novos desafios? Eu posso dar a notícia, por exemplo, de que na área de Aveiro, fruto do encontro ecuménico na cidade de Aveiro, está agendado já um novo encontro ecuménico para a celebração conjunta, que este ano calha no mesmo mês e na mesma data, a Páscoa. Da Páscoa, sim. Por que não? Eu acho que há coisas que estão a ser pensadas, quer dizer, quer em termos internacionais, porque está a pensar também um grande encontro em Niceia, próximo da data da celebração do Concílio, um congresso histórico. Penso que o Papa Francisco vai a Niceia, portanto, haverá o encontro também dos responsáveis das várias igrejas. Está-se também a pensar o que é que se pode fazer em termos locais para assinalar também esta celebração comum da Páscoa. É verdade que eu acho que a realidade não é assim tão preto ou branco. Já há sítios do país onde a programação, o trabalho ecuménico vai para além do oitavário. No Porto há comissões ecuménicas em permanência, com uma agenda de uma série de acontecimentos ao longo do ano. Avançámos também com o projeto do Eco-Igrejas, que está, espero eu, daqui a pouco tempo a poder fazer uma proposta concreta para ajudar as várias igrejas nesta questão da ecologia integral. Mesmo o Encontro Cristão criou também uma plataforma para uma intervenção mais social entre as várias igrejas na região de Sintra. Portanto, há coisas que vão acontecendo. É verdade que elas às vezes não são tão espetaculares nem tão visíveis. A minha função era provocar. Não, mas a provocação é boa, porque eu acho que ainda não é suficiente, e acho que aqui nós fazemos também essa experiência no FES e às vezes também no oitavário, que é que gostávamos de ser capazes de ir mais longe. De percebermos que esta dinâmica devia acontecer ao longo de todo o ano, mesmo sabendo, obviamente, como em tudo, há momentos especiais de celebração, de encontro, que não deixam de ser marcantes, portanto, e que não deixam de ir sinalizando no tempo e relembrando às comunidades, atenção que isto é importante, atenção que isto faz parte do nosso caminho. Mas, efetivamente, acho que podemos imaginar e criar muito mais oportunidades para trabalharmos em conjunto em diversas áreas. Há coisas que vão acontecendo, há coisas que são muito silenciosas, há coisas que se fazem ao nível social, por exemplo, em que já muitas das igrejas colaboram entre si, mas por vezes estes encontros, os momentos de oração, a reunião dos ministros, etc., nem sempre acontecem com muita frequência, de facto, fora do oitavário. Na zona centro, tanto os padres como os pastores costumamos reunir-nos de 2 em 2 meses para jantar, para conversar, e eu dou testemunho que quando eu cheguei à zona centro foram 2 padres que foram os meus 2 grandes tutores. Eles faleceram agora há pouco tempo e eu aprendi muito do que é ser pastora com estes meus irmãos padres, que eram homens extraordinários e que me ajudaram a ser uma melhor pastora. E também temos o Dia Mundial de Oração, que na primeira sexta-feira de março, que também reúne. Ou seja, há locais como no Porto em que há uma grande regularidade, há sítios onde há apontamentos, mas eu acho que o mais importante é que para as comunidades que estão envolvidas nestes encontros pontuais, fica a certeza e a sensação de que estas pessoas são minhas irmãs. E, portanto, ainda que não hajam eventos, fica a consciencialização de que somos irmãos e somos Igreja Cristã. Eu acho que esse é o objetivo principal. Claro. Num tempo em que muitas vezes nós caminhamos no sentido de uma guetização, de vivermos a nossa Igreja isoladamente,
E estamos a chegar ao final do programa, mas é sempre uma expressão desta dimensão ecuménica, que eles sejam um como eu e o Pai somos um. É um desejo profundo. Talvez a palavra seja perturbadora para alguns. Como entendem essa palavra? Pois eu que acho que atualmente só se pode entender esta unidade como uma comunhão na diversidade. Portanto, ou seja, no fundo, aquilo que Niceia procurou fazer, que é ouvir, escutar o conjunto das igrejas e tentarmos perceber o que para nós é essencial e aquilo que nos une e aquilo que é a legítima diversidade e a rica diversidade que pode acontecer e depois, como acrescentava o Concílio Vaticano II, e depois, acima de tudo, haja caridade. Portanto, ou seja, há um essencial, há uma diversidade e em tudo tem que haver caridade. Ou seja, esta capacidade de escutarmos o outro, de percebermos que o outro é sempre transportador de um dom que a mim me enriquece e me ajuda a viver melhor e a perceber melhor o que significa ser pessoa e ser cristão. Portanto, não olhar o outro como uma ameaça. E eu acho que muitas destas iniciativas ajudam, se calhar, as comunidades e as pessoas a desbloquear, a estarem atentas a olhar o outro de uma outra forma. E eu acho que isso é o princípio, porque não há diálogo e não há caminho em conjunto se não dermos este passo. Claro. Portanto, se temos que ultrapassar definitivamente aquilo que foi o contexto do século XVI, XVII e XVIII, que era uma afirmação por oposição. Portanto, ou seja, nós acentuávamos a nossa identidade naquilo que nos diferenciava dos outros. Portanto, a nossa identidade não tem que ser afirmada por oposição ao outro, mas simplesmente um aprofundamento da minha identidade no diálogo com o outro, recebendo também o que são os dons do outro e transmitindo aquilo que também são as grandes intuições espirituais da minha tradição e que podem enriquecer os outros. E voltamos a Niceia, não é? Que é o credo em que a Trindade é a afirmação, e este caminho ecuménico eu vejo também como um caminho trinitário, não é? O Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então, a Igreja é una, mas que se manifesta de maneiras diferentes. Eu acho que este ano vai ser um ano, penso que nos vai entusiasmar muito e que o movimento ecuménico vai estar muito ligado nesta celebração de Niceia, porque é algo comum, que é vivido de maneira diversa, mas algo que nos une. Muito bem. Eu sei que ao nível do COPIC está prevista uma iniciativa, uma espécie de um congresso e depois uma celebração celebrativa desses 1700 anos do Credo de Niceia, e creio que a informação é no sentido de abranger o maior número de comunidades cristãs possível. Isso seria um belíssimo trabalho. Sim, eu penso que sim. Também estamos a pensar, alguns itinerários que seria interessante aprofundar precisamente no que é que significa hoje aquilo que Niceia propõe para os homens e para as mulheres do nosso tempo, e estamos a tentar perceber se em Lisboa conseguimos fazer também um itinerário que junte pessoas de diferentes tradições cristãs que venham refletir e dizer como é que olham para aquilo que é afirmado em Niceia e como é que isso hoje se torna significativo para os homens e as mulheres do nosso tempo. Bom, é um ano cheio de desafios na área ecuménica e os programas do COPIC são precisamente uma intervenção sempre atenta na área do ecumenismo, e por isso certamente teremos a oportunidade de comungar mais vezes e falarmos sobre aquilo que vai acontecendo no decorrer deste ano. Agradeço uma vez mais a vossa disponibilidade e por aquilo que puderam partilhar connosco nesta tarde. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco muito em breve e até lá o nosso desejo é este: sejam ecuménicos, sejam abertos à pluralidade e, acima de tudo, fiquem bem, fiquem com Deus.